O Corinthians tinha 2 goleiros e agora simplesmente não tem nenhum. E eu fico feliz de estar aqui hoje, de estar conseguindo desempenhar tudo que eu sonhei, conquistei, trabalhei para ter, e prefiro continuar mantendo. Beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Maldito o homem. Eu preciso contar essa situação do Corinthians pra alguém porque os meus amigos não aguentam mais. E o que tá acontecendo com o Corinthians é simplesmente uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no futebol em muito tempo. É como se o Corinthians agora fosse simplesmente a receita de um desastre e todo mundo estivesse vendo que esse navio vai afundar. A gente só não sabe quando ou como, mas que vai, em tese, vai. Se liga em tudo que aconteceu entre Cássio, Carlos Miguel e Corinthians nos últimos meses. Primeiro de tudo, o Corinthians renovou o contrato com Carlos Miguel há um tempo atrás e a cláusula de liberação para ele era de 50 milhões. Eu só não sei se era de euros ou de reais. Acho que de euros, porque era uma maneira de manter o Corinthians seguro quanto ao goleiro e também, claro, se algum clube quisesse contratar o Carlos Miguel, eles levavam. Só que tem um porém. Quando virasse para 2024, a cláusula iria cair para 4 milhões de euros. O que hoje é meio sem sentido, mas tem uma explicação. Simplesmente fizeram isso porque se o Carlos Miguel não fosse utilizado no Corinthians e quisesse sair, o valor era bem baixo, então dava para alguém comprar depois. Então até que faz sentido reduzir a cláusula para liberar ele caso continuasse na reserva. Só que aconteceu um negócio do Corinthians que ninguém imaginava. O Cássio simplesmente resolveu sair do clube. No início da temporada ele não estava pegando nada, estava falhando, a torcida estava pegando no pé dele, muita gente estava colocando a culpa das derrotas no Cássio, o famoso o Cássio não pula na bola, e de fato ele não estava pulando. E o Cássio simplesmente pegou as roupas dele, pegou tudo e foi pro Cruzeiro. E ele simplesmente saiu do time numa época em que, digamos que ele nem poderia jogar pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Cruzeiro, foi contratado pelo Cruzeiro e ele não pode jogar pelo Cruzeiro ainda. Só vai poder jogar daqui a uns meses. Ele basicamente saiu do Corinthians por sair mesmo. Se vai jogar no Cruzeiro já é outra história. E aí o Carlos Miguel, que tinha renovado o contrato, apareceu como goleiro titular absoluto, o goleiro que a torcida queria. A torcida bancou o Carlos Miguel. A torcida queria o Carlos Miguel como titular do Corinthians e ele foi bem no gol. Nas primeiras partidas, falhou contra o Flamengo, mas é um bom goleiro, a gente sabe disso. E aí, no meio disso tudo, o Carlos Miguel dá essa entrevista. Ter saído, ter proposta para sair ou não, vem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui. Eu poderia ter ido por outros clubes quando eu vim no início. E não vim por causa de dinheiro, eu vim porque eu sabia que eu era aqui. Eu sabia do trabalho que eu teria aqui. Eu sabia do cara que eu teria junto comigo, que é o Cássio, é o meu treinador de goleiro, que era o Marcelo também. Eu saberia que ele ia estar aqui para me trabalhar. E eu consegui desenvolver muito mais ainda o meu futebol, que eu tenho muito a aprender. E eu fico feliz de estar aqui hoje, de estar conseguindo desempenhar tudo que eu sonhei, conquistei, trabalhei para ter. E prefiro continuar mantendo, porque a vida nada é fácil. A gente às vezes tem umas barreiras, a gente tem que passar por elas, encarando elas, não saindo delas. E isso pra mim foi importante. Pronto, agora a torcida poderia ficar mais calma, né? É agora que a parte do vídeo começa a ficar engraçada. Porque simplesmente o Corinthians recebeu um aviso de que um clube europeu estava interessado em pagar multa rescisória do Carlos Miguel, aquela multa de 4 milhões de euros, para tirar ele do Corinthians agora no meio do ano. Simplesmente o clube era o Nottingham Forest, que basicamente briga para não cair na Premier League. Morar na Inglaterra é um outro padrão de vida, né? Bora ser sincero também. Então dá pra entender o caso do Miguel. Se fosse ele, já teria saído do Corinthians há muito tempo pra ir pro Nottingham Forest. E antes que você diga que o Nottingham Forest é um time relevante, primeiro, é irrelevante. Segundo, tem 2 Champions, tá bom? Então não fale mal do meu Nottingham Forest. E é simplesmente inacreditável o que acontece no Corinthians, porque eles já perderam o Cássio pra ficar com o Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel era a segurança pra o Cássio sair. Só que o Carlos Miguel também vai sair e agora eles podem ficar com Donelli ou Felipe Longo, isso se contratarem o Groi ou o Walter de volta, que era a reserva do Cássio. É inacreditável o que acontece no Corinthians, cara. Ainda podem perder o patrocinador também, a Vaidbet, que pode ir pro Cruzeiro. Cara, que bagunça, véi. E enquanto eu editava esse vídeo, aconteceu uma coisa bem engraçada. A Vaidbet rescindiu com o Corinthians. Só piora. O que tá acontecendo? E quase que tá o Corinthians! Eu precisava contar essa história pra vocês aqui, pra vocês estranhos,
porque esse aqui é o primeiro vídeo do canal de fato, então eu queria estrear com uma história engraçada. E essa é simplesmente uma das melhores coisas que já aconteceram no futebol brasileiro em muito tempo. Cara, o que tô fazendo com o Corinthians, velho? Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Que fase! Enfim, bem-vindo a mais um canal de futebol aqui no YouTube. Eu tô aqui pra te contar algumas histórias que eu sei de futebol desse jeito. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, se inscreve no canal pra ver mais vídeos meus. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa história. E um aviso, esse canal não é sobre o Corinthians, é sobre o futebol em geral. Então seja muito bem-vindo, caso alguém assista. Te vejo no próximo vídeo, não sei quando, mas eu estarei aqui. Até lá.